Vamos lá, boa noite. Que noite especial essa. Hoje a gente vai estar falando sobre como ter o hábito da leitura. Muitas vezes, algumas pessoas ficam até sem esperança. Eu passei a minha vida inteira até gostando de ler, mas não tenho o hábito da leitura. Ou então dizendo que não gosta de ler e jamais terá condições de ter o hábito da leitura. Mas a gente vai mostrar hoje nessa live que sim, é possível e que as esperanças não estão perdidas. Eu vou dar uma série de dicas hoje muito interessantes que vão fazer com que você comece a sua trajetória como leitor e faça da leitura um hábito. Boa noite, mãe. Boa noite. Seja bem-vinda aqui na live hoje. Eu vou ficar dando um tempinho para o pessoal ir entrando, porque o Instagram nesse momento ele fica enviando as notificações de que nós estamos ao vivo. E enquanto isso eu vou falando um pouquinho sobre o projeto que tem a ver com a comunidade, né, que é da Maçã de Ouro. Ontem na live com a professora Elaine eu falei sobre esse projeto, que é essa comunidade, né, o que é ser esse leitor de ouro, que é da Maçã Dourada. É você realmente se tornar um referencial em termos de você conseguir fazer uma leitura proficiente e sim conquistar as oportunidades que estão aí diante de você, que muitas vezes você nem se dá conta, ou às vezes acha que a leitura é algo comum, que é só simplesmente lá decodificar palavras e que já está tudo certo. Que a gente vai vendo que dentro das práticas sociais, dentro dos desafios que nós temos no nosso cotidiano, sim, a leitura é extremamente importante. Então, não basta somente ler a palavra, ler a frase, mas estabelecer relação entre essas palavras, perceber o contexto que envolve essas palavras, e tudo isso vai ser determinante para que você possa sim ter um destaque, que você possa sim conquistar os seus objetivos. Ninguém vai estar praticando leitura ou se esforçando para conseguir ter um nível mais complexo de leitura se não for com um objetivo. E aí eu te pergunto essa noite, qual é o seu objetivo com a leitura? Porque a leitura ela é tão importante. A gente sabe que até cientificamente já foi comprovado que ela traz grandes benefícios para a nossa mente. E o nosso cérebro ele precisa desses estímulos. Então, todas as vezes que você pratica a leitura, além da questão do conhecimento, além do fato de que você sim consegue ter melhores oportunidades, você ainda por cima também melhora a sua saúde. Muita gente não sabe, mas isso sim acontece. Então eu vou começar falando agora sobre a questão de como você pode iniciar a sua prática de leitura, como você pode tornar a sua leitura um hábito. A primeira coisa é a seguinte, não adianta a gente achar que já vai começar o hábito da leitura lendo um livro enorme, muito complexo, com situações assim muito complicadas de você entender. O ideal é que você procure textos que tenham conteúdos que sejam do seu interesse. Então, a nossa primeira dica aqui dessa noite é que você consiga escolher textos, e aí podem ser gêneros diversos, podem ser literários, pode ser até textos como que a gente usa no nosso dia a dia, como por exemplo uma notícia, uma reportagem. Você pode fazer a escolha de textos simples, e não importa se eles são maiores, né, ou mais curtos, mas de preferência que você escolha nesse primeiro momento textos mais curtos. Por quê? Se você não tem um hábito, não adianta você forçar a barra querendo fazer a leitura de um texto muito longo. Quando você faz isso, você vai acabar com o tempo achando que aquilo é enfadonho, que aquilo é cansativo, e você já começa o seu hábito, vamos dizer assim, a sua tentativa de hábito de leitura já com uma relação complicada com essa rotina. Então, primeiro passo, escolha um texto que tenha um assunto do seu interesse, um conteúdo do seu interesse. Quando você faz isso, imediatamente já lhe desperta uma curiosidade, uma atenção maior a respeito daquilo que você vai ler. E aí, quando você fizer essa escolha, você pode fazer uma lista onde você vai colocar todos os assuntos que você mais gosta, que são do seu interesse, e com base nessa lista você começa a fazer as escolhas de livros, de textos
que você sabe que tratam desse assunto, e a partir de então você já começa a se organizar como uma espécie de cronograma. O que você vai ler primeiro, o que você vai ler depois, como você vai fazer isso, mas tudo de uma forma organizada. Então liste os conteúdos e liste os textos que você mais aprecia e que você gostaria de conhecer, né? Não só a parte estrutural, mas também o conteúdo com base no assunto que é do seu interesse. Vamos lá agora. Quando você definir quais são esses textos, quais são esses assuntos, é importante que você imediatamente já faça a escolha baseada também na facilidade da compreensão desses textos. Então, assim, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que, vou pegar um texto longo, vou pegar um texto mais complicado, mais complexo, e já vou começar com ele para que eu possa melhorar a minha leitura. Se a gente for analisar em termos práticos, isso não vai funcionar. Por quê? Porque quando você está iniciando esse processo, entrando nesse universo da leitura, primeiro a leitura ela tem que despertar no seu cérebro a ideia de prazer, e não de algo que seja como uma obrigação ou algo cansativo. Então a gente vai acreditar, inclusive, que quando a leitura é colocada... Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Quando a leitura é apresentada aos estudantes, o que é que normalmente acontece? Eles imediatamente já começam, muitas vezes, dependendo do direcionamento, da metodologia que é utilizada, muitas vezes acham que aquilo é enfadonho porque é uma obrigação. Porque muitas vezes é um texto que é imposto e não um texto escolhido. Muitas vezes aquele texto tem um assunto, tem um conteúdo que não é do interesse do leitor. E logo no primeiro momento, enquanto você ainda está se habituando ao ato da leitura, isso pode muito mais afastar do que aproximar. E a gente precisa entender o seguinte: como estimular a leitura? Como fazer com que o outro compreenda, e aí eu falo da ideia mesmo do convencimento, como fazer com que o outro compreenda que a leitura, ela, quando faz parte de uma rotina, quando ela se torna um hábito, ela traz tantos benefícios. Porque quando a gente olha de uma maneira muito, vamos dizer assim, superficial, você pode muitas vezes entender que a leitura é algo comum. Eu já aprendi aqui as sílabas, já aprendi a unir, sei ler. E a gente toca mais uma vez naquele assunto do analfabetismo funcional. Por que isso ainda é tão presente no contexto, né, da maioria das pessoas? Porque elas acreditam que basta somente decodificar palavras e que já é o suficiente para que elas leiam. E a gente sabe que quando a gente vai testar, vai avaliar o nível de leitura, só mostra o seguinte, que a maioria das pessoas não conseguem subir de nível, elas ainda estão no nível elementar da leitura. E o que é o nível elementar? É quando essa pessoa que está lendo, ela só consegue decodificar. Quando alguém pergunta o que foi que ela leu, pedir para que ela faça uma contextualização, que ela emita uma opinião, que ela consiga inferir algo do texto, ela não consegue fazer. Ela só sabe ler literalmente o que acontece, com muita dificuldade, inclusive, para estabelecer relações ali dentro do texto. E aí a gente vê a gravidade disso, né? Nós temos, com certeza, muitas pessoas que, apesar de ter uma formação no ensino básico, ainda estão no nível elementar da leitura. E tudo isso por quê? Porque essa leitura, ela não se tornou um hábito. Você só consegue progredir em termos da compreensão da leitura quando ela se torna um hábito, quando ela faz parte da sua rotina. E para a gente inserir esse hábito da leitura na nossa rotina, é importante que a gente leve em consideração que não adianta correr para querer aprender tudo de uma vez, ler vários livros de uma vez e ler textos muito complexos. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você já vai olhar aquilo ali com uma grande dificuldade, com algo que você não consegue ultrapassar. Então, gente, primeira dica que eu dei foi: escolha textos de
assuntos, conteúdos que sejam do seu interesse. O despertar pela leitura, ele tem relação com o prazer de ler. Eu acredito que quando a gente diz assim, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa que me habituei a ler, pode ter certeza que a sua história com a leitura, o seu primeiro contato com a leitura, não foi algo que alguém te impôs um livro e disse que você tinha que ler 600 páginas. Né? É muito provável que você tenha feito a escolha. E aí eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência como leitora. Claro que antes de chegar no ensino fundamental, eu já tinha lido outros textos, mas o meu grande encontro com a leitura foi quando eu estava estudando lá no Santos Dumont, quando eu peguei o Mistério dos 5 Estrelas. Eu até coloquei uma postagem sobre isso, porque foi um livro que me marcou. E eu estava ali na biblioteca, naquele universo da biblioteca, né, que eu acho que é muito importante esse incentivo de você ir até a biblioteca, fazer a escolha do livro, mas aquela escolha por prazer. Porque tem que haver um processo, na verdade, de conquista. É como se fosse um namoro lá, o livro te convidando, tentando te conquistar. Então não adianta você apresentar um livro muito complexo, um livro com muita dificuldade de entendimento, porque aí é a mesma coisa de você se encontrar pela primeira vez e já ser pedido em casamento. Isso assusta. Como assim? Eu vou ter que ter essa responsabilidade toda de ler tudo isso, entender tudo isso? Então, por isso que eu falo que é importante a gente ir começando isso aos poucos. E aí, gente, quando você pega... Olha, voltando lá para minha história. Quando eu cheguei na biblioteca, que eu vi o livro, assim, foi uma situação inesquecível para mim, porque foi de um encantamento e de uma curiosidade muito grande. Eu sempre gostei de mistérios, de investigações, eu sempre gostei dessas coisas assim, policial, de investigação, eu sempre gostei muito desse universo. Então, quando eu procurei o livro, na verdade, eu vi a palavra mistério, aquilo já me despertou uma atenção. Olha, mistério, o que será que aconteceu nessa história que precisa ser resolvida? Eu quero acompanhar isso aqui. Eu quero ir descobrindo aos poucos o que é que vai acontecendo na história, né? Descobrir as pontas ali dessa trama. E aí eu escolhi pelo título, observei a capa, vi que era um hotel, li um resumo do texto que falava que tinha acontecido um assassinato nesse hotel e que iam tentar descobrir quem era o assassino ali, se era uma pessoa próxima, se era um funcionário, se era um hóspede. E eu fiquei assim muito curiosa em relação ao livro. E eu lembro que eu levei esse livro, eu tinha acho que um mês para fazer a entrega do livro. E podem acreditar, no final de semana, eu peguei ele numa sexta-feira, segunda-feira eu já estava com ele todo lido. Mas por que isso aconteceu? Porque despertou a minha atenção. Não foi ninguém que me forçou, que disse que eu tinha que ler o livro. Eu fui em busca disso, eu busquei um assunto do meu interesse, né? E a partir dali, para mim, foi um despertar da leitura. Depois desse livro, eu com certeza me tornei mais frequente em termos de realmente fazer com que essa leitura se tornasse um hábito. Então, quando a gente quer, por exemplo, quando é conosco, a gente tem essa consciência de que precisa ler, a gente precisa seguir alguns passos para chegar até essa compreensão da importância, que a gente já chegou, na verdade, né? Há uma compreensão a respeito da importância que tem a leitura, mesmo que a gente não tenha como hábito. Mas quando, por exemplo, a gente quer ajudar alguém a perceber essa importância, a gente precisa também oferecer de uma maneira simples e de uma maneira prazerosa. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. E de uma maneira prazerosa. Então, essa forçação de barra, você tem que ler, olha aqui esse livro, tem que ser assim, muitas vezes afasta mesmo, né? Não faz com que exista esse encontro do leitor com o livro de uma maneira prazerosa, de uma maneira que realmente vá fazer uma diferença e vai existir essa conquista, fazendo com que ele daqui por diante, ele realmente torne isso um hábito, que isso faça parte, a leitura faça parte da rotina dele. Então, vamos lá. Se eu sei que posso agora, né, para ter o hábito da leitura, listar quais são os conteúdos e textos que mais me interessam e que vão fazer com que eu agora possa inserir essa leitura na minha rotina, o segundo passo é muito importante, é que você escolha textos curtos.
Não, se você já tem um hábito, se você já é um leitor assíduo, tudo bem, né? Você vai continuar a sua rotina aumentando cada vez mais a complexidade para que você possa ter um nível maior de qualidade da sua leitura. Mas se você ainda está no início, ainda é iniciante, é importante que você leia textos curtos. É muito melhor você ler todos os dias um texto curto do que você não ler nenhum. Porque pegou um livro com muitas páginas e acabou cansando antes de começar. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão que a leitura é algo que a gente vai praticando aos poucos e vai realmente passando por esse processo de envolvimento com o ato de ler, né? Até que se torne tão natural que você nem vai achar mais que aquilo ali é algo cansativo ou que é algo que você está fazendo por obrigação, porque de fato se torna um prazer conhecer cada vez mais e aprofundar o seu conhecimento com base naquilo que a leitura traz para você em termos do ampliar da sua visão e de também incentivar o teu senso crítico diante da sua própria realidade. Então, a gente já sabe, texto curto, escolha textos do seu interesse, que sejam fáceis, né? Que sejam textos que sejam mais fáceis de você ler. Uma outra questão importante é que quando você está pensando nessa questão do ler, separe um momento, um horário, um local que seja tranquilo, que não tenham distrações. Não dá para você ficar lendo e se concentrando, e principalmente quando você está ainda no início, você ficar fazendo isso com um monte de gente conversando perto de você, um monte de gente chamando a tua atenção, então você lê, para, olha o que a pessoa está falando, volta de novo para o texto, então quando você retorna, você já não tem mais aquela mesma compreensão, muitas vezes tem que voltar a ler o texto todo novamente, e isso pode se tornar uma situação estressante. Então a ideia é, reserve um tempo, faça um cronograma mesmo, seja organizado dentro da sua rotina. Então você vai lá, reserva um tempo, reserva um horário bem interessante para você. E ali você vai ler naquele período, no tempo que você achar que é suficiente. Não é nada assim determinado, que tem que ser 1 hora, ou tem que ser 5 minutos, ou tem que ser 10 minutos. Mas tem que ser o tempo em que você está lendo e aquela leitura de fato está se tornando algo prazeroso para você. Começou a ficar cansativo, começou já a ir lendo, porque você vai lendo, nem vai mais se concentrando no que você está lendo. Você já está pensando, ainda tem mais uma página, ainda tem... Chegou nesse ponto, melhor parar. Porque se você começa a ler, já pensando no fim da história, como você pode acelerar para chegar logo, se não for pelo fato de que você está gostando tanto que você quer saber o final, mas sendo pelo fato que você está se sentindo cansado, já está ficando entediado e não termina aquilo ali, melhor parar, dar uma pausa, escolher um outro momento, um outro horário, para que você possa dar continuidade à leitura. Então, toda essa questão, gente, é muito importante que a gente entenda que não pode ser nada forçado. Adquirir o hábito tem que ser algo muito tranquilo, muito assim que você negocia com você mesmo, você sabe até onde vai o seu limite, você sabe até onde vai a sua tolerância, né, de paciência, ali, de envolvimento com o que você está lendo, e você mesmo pode delimitar o tempo e o horário que você vai fazer isso. Para vocês terem uma ideia, recentemente teve umas promoções na Amazon. Acho que foi antes de ontem, para falar a verdade. Eu fiquei sabendo antes de ontem. E aí eu fiz umas compras na Amazon, que é dos livros e-book, né? Porque fica complicado para mim receber o livro físico aqui, então eu compro tudo pelo Kindle. E aí quando eu comecei a ver os livros, gente, eu fui me encantando, fui achando a coisa mais... Imagine você, uma pessoa que gosta de ler, vendo toda uma seção de livros, cada título melhor que o outro, e eu fiquei lá, nossa, é como se eu quisesse ter tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha que me conscientizar que eu não ia conseguir ler tudo. Então não adianta a gente também acumular uma série de conteúdos se a gente não vai ter condições em tempo hábil de fazer a leitura, porque o texto é feito para ser lido, né? É produzido para ser lido. E aí eu acho que eu ainda comprei uns 6. Aí eu fiquei pensando, outro dia, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou ler um capítulo de cada um por dia. E foi o que eu fiz, quando foi no outro dia, aí eu li o capítulo de um,
depois eu li o capítulo do outro, depois eu li o capítulo do outro, depois eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que é melhor eu terminar logo um, depois eu ir logo pro outro. Enfim, mas isso aí você é quem vai ver o que é que fica melhor pra você, né? Tem pessoas que vão achar melhor ir lendo todos os livros de uma vez, sempre vai ter um que vai terminar primeiro, né, se for menor, e tem outros que vão achar melhor ir livro por livro, mas assim, é importante que a gente tenha esse hábito, mesmo que seja curtinho, que seja pequenininho, vai lá ler e evita a distração, tá bom, gente? Boa noite, Lene, seja bem-vinda. Evitar essa distração, porque quando a gente está lendo, e principalmente num período inicial da leitura, ficar sendo distraído o tempo todo, ali você está tirando a sua concentração, e aí você também está perdendo muito daquilo que o autor, né, na visão de mundo que ele quis passar, é apresentada para você. Porque quando você retorna, se você não tiver o cuidado de fazer a leitura novamente, você vai perder sim muitas informações que são relevantes e que você deveria ter apreendido no momento da leitura. Então, sempre reservar um local sem distração, sem barulho, para que você possa ler com qualidade o texto que você fez a escolha, tá bom? Então, primeira regrinha, relembrando, aliás, que é a primeira dica: escolha textos de seu interesse, conteúdos de seu interesse, textos curtos, que é a segunda. E a terceira é que você procure um local tranquilo, reservado. Boa noite, Cecília, seja bem-vinda. Tranquilo, reservado, em que você possa, de fato, não se distrair e ter foco total naquilo que você está lendo. Lembrando que não precisa ser muita coisa ao mesmo tempo. O tempo, quem vai determinar é você. Se vai ser uma página, se vai ser duas, se você vai ler um capítulo inteiro, você que vai organizar a sua leitura. Uma outra questão que é interessante é que muitas vezes nós nos distraímos com a parte tecnológica. Hoje a gente tem internet, tem um celular, né? O tempo todo ali, as notificações do WhatsApp fazendo barulhinho, chamando a atenção da gente. Às vezes a gente está muito concentrado fazendo alguma coisa, a gente escuta e aquilo já ativa no nosso cérebro, né? Aquela curiosidade de saber quem foi que entrou em contato conosco, o que é que está acontecendo. Às vezes é uma coisa bem assim boba, que não é nada urgente, e a gente para o que está fazendo e vai lá. Então, no momento que vocês estiverem se concentrando realmente com a leitura, reservando esse tempo para você apreciar, ler, entender, aprofundar, evitem ficar o tempo todo lendo, olha o celular, volta, olha para o texto, ou então assistindo televisão, olha para a televisão, volta para o texto. Então isso acaba atrapalhando. Então, se você quer iniciar o hábito da leitura e quer realmente se tornar um leitor proficiente, você precisa ter esse comprometimento de ler com atenção, né? Ter esse cuidado de ler com atenção e evitar qualquer tipo de distração, seja ela o fato de pessoas estarem chamando sua atenção e desviando o seu foco, ou no caso de televisão ou celular, algo que tire você daquele envolvimento com o texto, tá bom? Então isso aí é uma outra coisa que é muito importante. Outra dica que é muito interessante é a seguinte: a partir do momento que você assuma o compromisso e diz, vou me tornar um leitor proficiente, é importante que você tenha o texto ou o livro, ou até se for um livro no formato digital, ele já está lá no seu celular, você leve na sua bolsa, na sua mochila. É importante que você faça isso. Por quê? Porque às vezes você está numa fila de um banco, esperando num consultório para ser atendido. Por que não aproveitar esse tempo livre em que você poderia estar ali fazendo algo que nem é assim tão importante para o seu desenvolvimento intelectual? Você pegar o livro, aproveitar e ir dando continuidade à sua leitura. Então ali, o tempo que você ia passar fazendo uma coisa que de repente não ia acrescentar nada de valor à sua vida, você vai transformar num momento de continuidade da sua rotina de leitura. E quando a gente fala em rotina, lembra da outra live que eu fiz
tem a ver com disciplina também. E a disciplina é aquele degrau que você vai subindo paulatinamente todos os dias. Você vai colocando, inserindo algo diferente que você não tinha, você tinha um hábito anterior, que, por exemplo, no caso, no nosso contexto aqui, seria o hábito de não ler, e agora você, quando insere a leitura no seu cotidiano, na sua rotina, você precisa ter disciplina. Então, se você colocou que vai ler 10 minutos ou até mais, mas pelo menos a partir de 10 minutos por dia daquele texto que você fez a escolha, é importante que você cumpra isso, que você insira e leva a sério mesmo. Olha, meu momento interessante é esse. Mas vamos dizer que aconteceu algum imprevisto, você não teve como cumprir o seu cronograma, você pode ajustar para um outro horário, ler um pouquinho mais no outro dia, mas é importante que você não desista, que você realmente dê prioridade para isso. Uma questão muito importante é que a partir do momento que você começa a ler, a definir um horário, a se organizar nesse sentido, quais são os ganhos que você tem? Você tem o ganho de compartilhar. Isso é muito importante. O ganho de compartilhar, gente, ele tem a ver com o fato que à medida que você lê, você amplia o seu vocabulário, você desenvolve a sua criatividade, você aumenta o seu repertório cultural, você conhece estruturas diferentes da linguagem, você se torna também um bom produtor de textos. Quem já não ouviu uma professora, né, principalmente as professoras de português ou os professores de português usam muito essa frase: professor, não sei escrever, tenho dificuldade para escrever. E é muito repetido e de fato faz sentido, que diz o seguinte: olha, você quer ser um bom escritor? Você quer ser um bom produtor de texto? Você tem que ler, você tem que conhecer. Até porque fica muito difícil você começar a escrever quando você não tem informações. Você não consegue contextualizar os termos, a situação, o assunto dentro do que você se propõe a elaborar ali no seu texto. Então, você só tem dificuldade para desenvolver uma ideia quando você não tem informações a respeito daquele assunto. Então, quando você tem a informação, fica muito mais simples. Mas também a gente tem que prestar atenção no seguinte: porque quando a gente tem informação é bom, mas muitas vezes a gente não sabe como transformar isso, colocar aquilo que a gente tem na nossa mente na prática em termos de escrita. E o que é que vai nos ajudar nesse sentido? A leitura. Porque no momento em que você lê, o seu cérebro ele vai o quê? Armazenando, fazendo com que você vá retendo na sua memória a estrutura do texto. A gente pensa que não, mas inclusive em termos de ortografia, quando você lê mais, quando você lê melhor, você escreve melhor. Até a sua forma de escrever, a sua ortografia melhora. Quer ver uma pessoa que tem problemas de ortografia, que tem essas falhas, sabe o que é que acontece? Ela não é uma pessoa que tem rotina de leitura. É muito mais do que simplesmente saber as regras gramaticais. Tem a ver com como você vai fixando, memorizando a forma da palavra. E às vezes a gente não acha que tem relação entre uma coisa e outra, mas tem muito. Então, quem lê mais, quem tem rotina de leitura, quem tem o hábito da leitura, consegue se desenvolver oralmente, porque sabe utilizar a linguagem formal ou informal de acordo com o contexto, porque vai tendo como referência as estruturas que estão no texto. A pessoa consegue escrever melhor, porque também tem como referência aquela estrutura lida e que foi retida na sua memória no momento que foi lendo e aprofundando aquele conhecimento, além do fato de que, de fato, se torna um leitor proficiente. E o que é ser um leitor proficiente? É ser um leitor capaz de não só decodificar. E quando eu falo de decodificação, é quando você reconhece
a forma da palavra, o som que ela emite, e quando você faz a junção, você consegue identificar, fazer a leitura literal da palavra. Só que essa leitura literal, por si só, ela não é suficiente. Quando você está utilizando todo um mecanismo estratégico, né, de leitura, você precisa ir além da decodificação. Que aí eu falei para vocês anteriormente que tem relação com a leitura elementar. E aí, uma coisa precisa ficar clara. Quantas vezes você vai ficar lamentando, perdendo oportunidades na sua vida, não conseguindo espaços que você gostaria de ter conquistado, porque você ainda não assumiu para si mesmo que está perdendo tempo e não está tendo o hábito da leitura. Quantas vezes professores, inclusive da área de exatas, da matemática, da física, chega e diz: olha, a maioria dos estudantes não conseguem formular, calcular, porque não sabem ler. E às vezes a pessoa acha que ok, passei de ano, já estou em outra, já terminei, por exemplo, no ensino médio, e acho que está tranquilo continuar assim. Só que é aquela questão, você tem um preço a pagar quando você não se esforça para fazer diferente na sua vida, para se comprometer com o seu estudo. Porque você vai fazer uma seleção de emprego, não consegue nem ler, entender como é que vai preencher a ficha de inscrição. Aí você vai dizer, que é isso? Acontece muito, é muito comum. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa se comunicar, você precisa se expressar, não sabe nem que palavras usar. Não sabe nem desenvolver uma ideia a respeito do que você quer, convencer o outro a respeito da sua competência como profissional. Não sabe fazer. Vai lá na hora de escrever, eu quero que você escreva um texto aqui falando sobre você, sobre suas características, sobre suas aptidões para assumir essa função. Não sabe fazer. Aí depois vem dizer que ler com eficiência, ser proficiente em leitura, não é importante. Não é necessário. Posso viver muito bem sem isso. Será? Será que não chegou o momento de você acordar que um detalhe como esse pode estar sendo o que te impede de progredir como pessoa e como profissional? Como estudante também? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Gostar de ler, ter o hábito da leitura, ter a leitura como uma referência, como algo que vai te fazer crescer intelectualmente como pessoa, que vai te transformar como pessoa, porque a leitura transforma, não pode ser algo que é delegado só a algumas pessoas. Todas as pessoas têm iguais condições de desenvolver o hábito da leitura e ler com proficiência, mas nem todas as pessoas são iguais quando estão indo em busca de uma melhora para si mesmas. Algumas vão em busca, outras não. Outras vão se conformar com o seu atual estado e vão achar que está tudo bem. E outras vão dizer, eu quero mais. E aí depende muito do que você quer. Você quer menos ou você quer mais? Você já se conformou com a sua atual condição? Ou você acha que ainda pode crescer, que ainda tem mais para aprender? Então eu penso que quando o ser humano ele acha que já sabe de tudo, que já está tudo bem, que não precisa de mais nada, aí, gente, sinceramente, é como se ele já tivesse morrido. A pessoa que está viva é a pessoa que está com sede de aprendizado. É aquela pessoa que está buscando aprendizado. Então, quando ela acha que já sabe de tudo, que já está tudo bom, que já está tudo pronto, isso é um problema muito grave. Porque dificilmente ela vai conseguir galgar melhores espaços no meio social no qual ela está inserida. Isso é uma realidade. Ler não deve ser só uma aptidão destinada só às pessoas como professores, como advogados, que são pessoas, né,
que precisam estar lendo o tempo todo ali a lei, não deve ser, dos médicos, não deve ser só algo que é referente a determinados grupos. É algo que deve fazer parte do cotidiano de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam e têm o direito, mas também precisam se comprometer em ter uma leitura proficiente. Então a gente precisa debater mais isso. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí que na hora que é testado, na hora que é avaliado, não sai nada do papel. Sabe por quê? Porque ainda não tem competência, não tem habilidade para ler e para ser proficiente. Então não adianta você terminar lá a sua alfabetização, saber aquele conteúdo, fazer a sua primeira leitura e achar que aquilo ali já é o suficiente durante toda a sua vida. Ou deveria ter acontecido durante toda a sua vida. Você deveria estar aumentando o nível, conseguindo chegar no nível de qualidade em relação à leitura. E não você chegar, sei lá, aos seus 30, 20 anos, 15 anos, na mesma linha, no mesmo nível de quando você terminou a sua alfabetização. Então, o que está acontecendo? Você estagnou, você parou, você não progrediu? Qual é o teu histórico de leitura desse momento até então? O que é que você perdeu que você nem sabe que perdeu? Sabe que é aquela coisa de você perder a percepção do quanto você está perdendo com isso? E não é à toa que as pessoas que são apaixonadas por leitura, né? Tem os apaixonados por leitura, que tem um hábito, que tem a leitura como rotina, pode perceber o quanto essas pessoas incentivam, o quanto essas pessoas falam, o quanto a leitura é transformadora. E eu falo para você que ainda não tem esse hábito, que ainda não tem essa rotina, que você só vai saber disso quando você for o sujeito ativo, quando você se comprometer e realmente fizer a diferença, utilizando a leitura agora no seu cotidiano. Não vai adiantar que eu ficar dizendo, mas a leitura é maravilhosa. Olha, você vai conhecer isso, você vai saber aquilo. A gente já escutou isso muitas vezes. Mas será que isso te convenceu a pegar um livro e começar essa jornada de leitura? É muito provável que não. O que é que vai te motivar a entender que a leitura é importantíssima e precisa fazer parte da sua rotina? Será que tem que ser quando você já recebeu um não? Quando você já se sentiu constrangido por não ter entendido algo? Ou você ter que passar por uma situação de ser literalmente reprovado porque não conseguiu aprender? Porque não conseguiu ler e entender aquilo que foi lido? Você não precisa passar por essas situações. Você pode ter passado, mas o fato de você ter passado não significa que você vai perpetuar essa condição de incapacidade. Você pode ser, sim, alguém que se movimenta, alguém que está sendo autorresponsável pelos seus resultados e começar a se comprometer com você mesmo. Não é comigo, não é com o professor, não é com ninguém. Com você. Como você tem utilizado o seu tempo? Será que não existe tempo para você inserir a leitura na sua rotina? Será? Será que não existem distrações ou não existem alguns entretenimentos que você tem julgado como sendo mais importantes do que dedicar tempo para o seu crescimento intelectual? Então é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. Quando eu falo, você sim pode hoje, eu até falei na chamada da live que eu coloquei, eu falei assim, hoje você pode começar esse hábito. Não precisa comprar um livro e dizer, mas o livro é caro, eu não tenho. Não precisa. Veja aí na sua casa se não tem aquele livro, aquele texto, uma revista, que seja. Uma revista, um jornal, pode ser algo antigo, não precisa ser algo atualizado que foi lançado hoje, não. Pega qualquer texto que seja do teu interesse, um assunto. Você gosta de cozinhar?
que seja um livro de receitas, mas comece a ler. Comece. Nesse primeiro momento, a gente não está pensando em textos complexos, no nível de qualidade extra. A gente está pensando no início, em você que está lá, ó, começando. Precisa de um incentivo, precisa acordar para a vida. Que está aí perdendo a oportunidade. Te prepara. Quando chegar uma oportunidade na tua vida, tu vai estar, com a mente, ampliando essa tua mente para conseguir ter resultado, para conseguir passar numa prova que você quer fazer, conseguir um emprego que você quer ter. Como é que você vai sair do canto se você também não se movimenta para fazer nada? Acha que vai vir do céu? Vai chegar aqui o encantamento da leitura na tua cabeça? Não, porque leitura é prática. Nós não nascemos já com tudo pronto e organizado para a leitura, não. A leitura ela se veio para a gente como uma prática. A gente precisa praticar. Você aprendeu ali o que tinha que fazer lá no seu nível elementar e depois você vai ter que ir subindo as etapas para que você possa conseguir ler além do que está escrito. Aí foi quando você chegou na proficiência da leitura. É quando você lê o texto e você consegue retirar dele o que está nas entrelinhas, aquilo que não foi dito literalmente pelo autor, mas ele te enviou códigos, te enviou mensagens, pistas durante o texto. E essas pistas só um leitor proficiente consegue identificar. Então vamos realmente levantar essa bandeira da proficiência. Não é à toa que... Só um minutinho. Estou com a minha garganta queimando um pouquinho. Então não é à toa que a leitura ela é tão falada da sua importância, do porquê a gente tem que ler. Será que é só por falar? Gente, é algo extraordinário. A transformação que você tem quando você lê. Mas que pena que eu não posso transmitir assim, para você que ainda não tem esse hábito, essa transformação, porque ela é única, ela é muito pessoal. Tão pessoal que não adianta ficar dizendo para você leia isso ou aquilo. Eu posso te dar sugestões, mas é muito pessoal. Tem livros que eu amo, que eu gosto, que outras pessoas podem não achar interessante, né? Isso é muito pessoal. Mas você só vai ter essa experiência de chegar no nível, por exemplo, de escolha, de dizer, eu prefiro isso a aquilo, quando você lê, quando você tem essa experiência. Então vamos começar hoje. A promessa foi essa. Vamos começar hoje. Então, recapitulando aqui os primeiros passos, bem assim, simples, sem nada muito complicado, mas eu quero sim, sabe, te dar uma sacudida hoje, para você começar. Não comece com preconceito, achando que é algo cansativo. Vá lendo aos pouquinhos, por dia, pega um trecho, um parágrafo, pronto. Outro dia pega um outro, e assim vai. E vida que segue, você vai melhorando, vai aprimorando. Mas que você não desista de colocar o hábito da leitura como uma prioridade na sua vida, tá bom? Então vamos lá, recapitulando, fazer lista com suas preferências de assuntos, escolher textos que tratem desses conteúdos, desses assuntos. É o primeiro passo. O segundo passo é você escolher textos curtos, nada de coisa muito longa, mas textos mais curtos. Depois você vai organizar a sua rotina, sem distrações, nada que tire o seu foco. E você vai reservar um horário onde você vai ler e realmente se aprofundar, entender, compreender o que você está lendo. Evitando sempre dividir a atenção. Boa noite, Bruno. Dividir a atenção entre leitura, olha celular, depois olha para a televisão. Isso é muito complicado. Então você precisa se concentrar e focar no texto que você está fazendo sua análise, a sua leitura ali. A quarta dica que eu falei para vocês é que você, sempre que puder, leve o livro, o texto que você fez a escolha.
você possa levar na sua bolsa, na sua mochila, para que em momentos em que você não esteja fazendo absolutamente nada, como estar numa fila, esperando ali um tempo numa consulta, você possa utilizar esse tempo para você continuar, ou seja, dar continuidade à sua leitura. Então ali você já vai se habituando, já vai se tornando algo natural para você. Uma outra questão importante é, à medida que você lê, faça questão de compartilhar as suas experiências. Troque ideias com pessoas que estão lendo também, ou com pessoas que não estão lendo. Você pode ser, inclusive, um incentivador para que outras pessoas possam também adotar a leitura como um hábito, como uma rotina, dizendo o que você tem feito para progredir em termos de leitura, quais são as práticas que você tem adotado, que ela pode seguir também. Quer dizer, você começa, né, como alguém que quer ter esse hábito e imediatamente também você já começa a incentivar outras pessoas para que elas possam adotar a leitura como hábito. Então, são dicas simples, não tem nada de complicado em a gente começar a inserir a leitura no nosso cotidiano, mas a gente precisa começar a fazer. E eu vou dizer mais, viu? Porque já vou logo dizendo aqui a verdade para vocês. Comece hoje. Qual o primeiro passo mesmo? Escolha assuntos de seu interesse. Hoje, comece escolhendo. Terminando aqui a live, já vai pensando. Quais são os assuntos que eu mais gosto? Quais são os assuntos que são do meu interesse? Aí você lista alguns. Não precisa ser milhares de assuntos, não. Só alguns que você realmente gosta mais. A partir daí, você já vai começar a pensar. Mas onde vou encontrar textos que tratam desses assuntos? Olha aí o mecanismo de curiosidade, de busca, de pesquisa. Então a leitura já está ali. Você nem leu ainda o texto, mas você já está no processo de movimento. Você já está ali como sujeito ativo. Não está esperando chegar ninguém com um livro e colocá-lo na sua mão, não. Você vai em busca desses textos. Então procure na sua casa, não precisa você sair de casa para ir numa livraria, ou então fazer uma compra, dizer, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro agora. Não é necessário. É necessário que você se comprometa e comece a dar os primeiros passos. Procure textos, até pode ter alguém que possa te emprestar. Olha, você tem algum livro, alguma revista, algum jornal que trate do assunto, porque eu estou fazendo uma pesquisa, estou querendo entender mais sobre esse assunto. Vai na internet, né? Tem um monte de gente aí com o celular na mão. Então, ao invés de ficar muitas vezes olhando coisas que nem vão agregar valor à sua vida, por que não procurar algo que vai fazer a diferença para você? Então, você pode começar hoje, que essa foi a promessa, você pode começar hoje. Coloque em prática. Mas a gente já está chegando aqui no finalzinho da live, mas eu quero dizer algo muito importante para vocês. No link lá da bio desse Instagram, que é a professora Andresa, tem um e-book que você pode baixar gratuitamente. E ele vem com as dicas, o passo a passo do que você pode fazer para ter o hábito da leitura. Então, assim que terminar aqui a live, vocês podem ir lá, clica, baixa gratuitamente, você lê com calma, vê quais são os passos que você pode seguir para ter esse hábito na sua vida, na sua rotina. E também é importante que você saiba que a gente agora tem um canal do YouTube, que é o canal Professora Andresa. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no canal, se inscreve, veja os vídeos, já tem alguns vídeos lá, inclusive esse, né, que a gente está tendo essa live aqui, eu vou postar lá também. E é importante que a gente realmente se comprometa e compartilhe, né? Não fique só retendo para você informação, não. Você que participou aqui conosco, compartilhe essa live com outras pessoas para que a gente possa incentivar cada vez mais as pessoas a adotarem a leitura como uma prática constante em suas vidas. E a gente já falou aqui bastante, né? De por que é importante ler. Porque isso traz grandes benefícios para a sua vida pessoal e profissional e acadêmica. Então, vamos lá, começar a acordar, né? Nada de preguiça. Vamos começar a colocar em prática essas atitudes. Boa noite, Beth. Colocar em prática e
compartilhar essa live com as pessoas que não puderam estar conosco aqui online. E assim, sempre vão existir lives semanalmente, tá, gente? Vou sempre procurar divulgar, colocar nos grupos, vocês acompanhem o perfil. O perfil, assim, tenho colocado muita coisa interessante sobre leitura e eu tenho certeza que vai sim fazer a diferença na vida de vocês. Então, acompanhem bastante, curtam e compartilhem. E se tiverem algum assunto que vocês gostariam de ver sendo comentado, até como uma pauta de uma live, que vocês possam repassar para mim pelo direct ou pelo WhatsApp, quem tiver meu contato, pode entrar em contato, que a gente vai sim trazer o assunto. Então, que desperte essa curiosidade de vocês sobre o assunto, sempre referente à leitura principalmente, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui. Vocês, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal Professora Andresa, deem sugestões e participem aqui ativamente. Quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada por estarem participando comigo essa noite e podem ter certeza que semana que vem tem mais live, tá bom? Beijo e até a próxima!